Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Yas Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado para falar sobre um tema muito novo e que vai trazer um conhecimento diferente para vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores: Cocamar, Águas Cristal Select, Ciabel, Sesc Maringá, Cicred, Clean Sport, Vita, Avancor, Smart Studio, que é onde nós estamos gravando esse programa, né? Agradecer o Sérgio aí mais uma vez. Se você quer fazer a sua gravação, precisa de um estúdio, temos aqui o Smart Studio, fica na Avenida Brasil 3080, Sala 31. Entre em contato com eles. E a Breni Odontologia, que é quem está presente aqui hoje, na figura do Dr. Kleber Breni. Seja muito bem-vindo, doutor. Então, eu que agradeço imensamente aí o convite, quero parabenizar aí a iniciativa e de uma maneira agradecer todo mundo. Eu queria colocar o nome da pessoa, da Sueli, que fez esse convite para mim, então extensivo ali a toda a equipe do IAS. Legal. Nós começamos agora oficialmente uma parceria que vai ser benéfica para todos os lados, né, eu acho. E então hoje nós estamos aqui para falar sobre odontologia, né? Mais especificamente sobre odontologia do esporte. Como assim odontologia do esporte, doutor? Pois é, essa é uma especialidade recente aí na odontologia, ela surgiu a partir de 2015, onde há um foco realmente voltado para a saúde geral do atleta, né? Para que esse atleta tenha um rendimento melhor. A saúde odontológica é uma saúde para o nosso organismo como um todo, né? E o atleta precisa de algum cuidado especial. Porque antigamente, por exemplo, numa corrida de 100 metros, você tinha diferenças grandes entre um primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. E hoje, quando você vai fazer uma análise, as diferenças são de segundos. Então, a importância da saúde bucal nesse sentido é para melhorar esse rendimento, esse plus para o profissional, que é o atleta. Então, assim, se a gente puder começar esse trabalho já logo no início da formação, isso vai repercutir na saúde geral como um todo desse atleta no futuro. Legal, nós vamos falar mais sobre esse assunto durante o programa, mas eu queria saber, você está estudando então sobre a odontologia do esporte, como começou esse interesse aí por causa dessa área? Primeiro porque eu gosto muito de esporte, esse é um fator. E o meu filho, que é um atleta hoje do IAS, que faz parte aqui da equipe, né? Ele treina já desde quando ele tinha 9 anos de idade, hoje ele está com 13 anos de idade. E senti a necessidade de fazer um acompanhamento mais preventivo dele. E comecei a estudar um pouquinho sobre os protetores bucais, que são esses dispositivos que nós podemos utilizar no atleta para proteger o dente do atleta, para proteger as contusões, as quedas, uma pancada, assim. E dentro da especialidade, eu fui buscar, então, um conhecimento e fui procurar, então, uma pós-graduação para me especializar nessa área de odontologia do esporte, que devo terminar agora no final do ano. Que legal. Então essa plaquinha aí é do seu filho? Isso. Ele joga com essa aí? Ele joga com essa aqui, ele faz uso desse dispositivo. Primeiro, para proteger realmente os dentes. A gente tem um cuidado muito grande. Quebrar um dente, principalmente o dente da frente hoje, é um prejuízo muito grande. Não existe nada dentro da odontologia que faça esse dente ficar igualzinho àquele natural que nós temos, né? Então, a gente queria proteger esses dentes e existe um outro fator, né? O protetor bucal, ele pode ser utilizado em diversas modalidades esportivas. Quando que ele começou a surgir? Ele surgiu nas lutas de boxe. Então, se você perguntar para um atleta de boxe por que ele usa o protetor bucal, ele não vai falar que é pro dente. Ele fala que ele está usando o protetor bucal porque ele não quer que a bochecha fique rasgada numa pancada. Então, para proteger a bochecha de não tocar no dente, não cortar. Então, esses protetores surgiram a partir daí. E aí, outras modalidades esportivas de contato, sobretudo aí o futebol, o rugby, as lutas, começaram então a fazer uso desse dispositivo de uma maneira mais contundente, né? Sim. Você até falou, é Felipe, o nome do seu Felipe. Ele joga na zaga, né? Então, vai ter muita disputa de cabeça, muito choque. Então, é importante, é necessário esse protetor, né? Porque, infelizmente, eu acho que a gente não vê tanto no futebol. Igual eu consigo lembrar aqui do Gustavo Gomes. Isso. Que ele joga com aquele protetor verde lá. Mas acho que vai começar a vir mais isso, né?
A partir do momento que você começa a fazer um investimento, por exemplo, num atleta de alto nível, usando o protetor e divulgando isso, naturalmente os atletas que estão nas categorias de base vão começar a entender a importância disso aí. Por isso que é muito importante que dentro de uma equipe médica hoje, numa equipe de uma seleção, como aconteceu nas Copas de 58, de 62, de 63, 66, que foi o dentista precursor de toda essa odontologia esportiva, Dr. Mário Trigo. Então, assim, ele trouxe uma visão odontológica de saúde muito importante. E hoje, se você tiver dentro da sua equipe médica um profissional da saúde, um dentista, ele vai o quê? Ele vai, primeiro, orientar esse atleta numa questão de uma melhoria na qualidade da sua saúde bucal, reduzindo focos de infecções pequenas, uma cárie, uma inflamação gengival, porque esses fatores vão contribuir para a dificuldade de recuperação de um atleta. Por exemplo, de um músculo, de uma lesão muscular. O tempo que você vai fazer de fisioterapia para tratar um atleta que tem uma lesão muscular, que tem um problema, um foco infeccioso dentro da boca, vai ser muito maior, vai ser muito dispendioso. E recentemente a gente tem uma história até interessante de falar, que foi o Casemiro, da seleção brasileira, assim, em 2021, ele foi cortado das eliminatórias da Copa do Mundo, porque ele estava com um foco infeccioso de um terceiro molar, um dente do siso. Caramba. E ele teve que ficar ausente de três jogos. Então imagine se fosse um atleta assim, que fosse importantíssimo. É que na época o Brasil já estava classificado. Mas se fosse um atleta assim, importantíssimo ali, ter os jogos decisivos por conta de uma infecção dentária. Então veja só, a odontologia do esporte é nesse sentido, é tratar isso aí. E o protetor veio para ajudar. Ajuda também não só apenas no contato, mas ajuda também numa pancada de cabeça, reduz esses efeitos, né, de uma contusão cerebral. Por quê? Porque você está com um protetor ali criando um anteparo, né, entre os dentes, e você está diminuindo esse atrito entre a parte óssea da mandíbula com o nosso crânio. Então é muito importante mesmo. Por isso que os zagueiros são quem está fazendo o maior uso desse dispositivo. Mas certamente nós vamos começar a ver isso já dentro dos atletas aí brevemente. Sim. E a gente vê que muitos jogadores estão buscando por esse tratamento odontológico. Acho que às vezes acaba sendo mais por conta, né? Não é dentro do clube. Mas eu penso, será que é mais pela estética? Tipo, eu vejo colocando lente, né? É mais pela estética ou também tem um fator, acho que, de rendimento dele para melhorar o desempenho? São dois fatores bem importantes que você está colocando. Primeiro, assim, a questão estética é uma questão que realmente mexe com a nossa percepção, né? Você olha a pessoa, você vê aquilo que é belo, aquilo que é bonito. E esses atletas estão o tempo todo em mídias, né? Fazendo propaganda de patrocinadores. Então, assim, é natural que esses profissionais sejam encaminhados para dentistas para melhorar essa questão estética. Mas não é só a questão estética que vai ser beneficiada. A estética é a questão visível, mas você vai reposicionar dentes numa posição melhor, ele vai ter uma respiração melhor, ele vai triturar melhor os alimentos. Por quê? Porque os dentes foram reconstruídos nessa questão estética para melhorar não só a aparência, mas melhorar também essa trituração, essa melhoria da condição bucal do paciente. Além disso, essas lentes, normalmente, elas são feitas de materiais que agridem muito pouco a gengiva ou causam uma melhora na saúde gengival. Então, isso também vai repercutir em menos inflamação, na recuperação do atleta. Então, o que a gente olha, às vezes, só a questão estética, mas existe uma melhora na questão geral da saúde bucal como um todo. Sim, e a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, você citou o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Isso. Ele foi instruído a colocar bem novos. Isso, ele foi instruído dentro do clube. Então, assim, existem clubes hoje que fazem o uso dessa equipe médica de ter um dentista dentro do clube. Vou citar, por exemplo, o Coritiba, que está com um trabalho maravilhoso hoje sendo feito dentro do clube e está sendo extensivo também para os sócios do clube. Parece que eles estão fazendo um trabalho
existem lá 5 profissionais dentro do clube fazendo um trabalho, tanto com a equipe de base, mas também para os sócios do clube. Mas nós temos dentistas dentro de vários clubes. E o Ronaldinho foi beneficiado por isso. Ele tinha um problema de oclusão, né, de oclusão dentária, de mordida, e foi beneficiado para poder, então, melhorar o seu rendimento através de uma reabilitação ali com lentes, coroas, onde foi feito um trabalho que ficou bem divulgado, né, na mídia, digamos assim. Sim, porque ele era muito marcado, né? Porque era daqueles dentes tortos e tal, e daí do nada veio com a estética diferente, né? Então... Mas se você olhar vários atletas, né? A gente tem o exemplo também do Firmino também, embora os dentes tenham ficado bem brancos, fora da linha, porque isso também é uma questão estética. Eu posso colocar um dente mais claro, mais branco, isso vai depender do perfil do paciente. Por exemplo, o Neymar já colocou lentes mais estéticas, mais naturais, né? O Firmino colocou uma estética diferenciada. O Cristiano Ronaldo também, se você olhar ele na sua evolução também, na sua carreira profissional, também houve uma melhora muito significativa. Então, veja, isso vai melhorar, na verdade, não é só a estética que a gente vê, mas vai melhorar na saúde, na trituração, no posicionamento correto dos dentes, na fala, na respiração. Então, vai melhorar em vários fatores o uso dessas tecnologias hoje de reconstruções dentárias, né? Sim. E eu estava lendo também antes dessa importância do acompanhamento no profissional, que, por exemplo, os jogadores tomam muito isotônico, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é um fator que também tem que tomar cuidado, né? Você está colocando uma coisa muito interessante. O isotônico, que é comum. Você vê isso no atleta, ele toma de uma forma corriqueira. Ele está treinando, ele está tomando, terminou o treino, ele está tomando... E esquece de fazer um cuidado básico de higiene, uma limpeza da boca. Talvez até um bochecho entre um isotônico e outro, com água, já poderia diminuir um pouco essa concentração de ácidos, de açúcar, que vão diminuir o pH e vão causar lesões, que a gente chama de lesões não cariosas, que não é cárie, mas vão ter lesões desses dentes e que vão ter acúmulo de alimento, inflamação gengival, vários outros fatores. Então, veja a importância de você ter um acompanhamento. Tem gente também que fica treinando com um protetor e terminou de comer, tomou um carboidrato, comeu alguma coisa e está com um protetor em boca. Ou seja, sem estar com os dentes limpos. Isso também vai acarretar num problema de descalcificação dos dentes, em cáries, inflamações gengivais. Então, é importante que se tenha um acompanhamento. Existem vários tipos de protetores bucais. Você pode comprar um protetor bucal hoje também numa loja. Só que ele não é adaptado para a nossa boca. Mesmo que ele tenha lá uma instrução de molhar, de colocar na boca, o melhor protetor bucal é aquele que é feito personalizado para a boca do atleta. Então, através de um molde, hoje do escaneamento intraoral, que é uma cópia que a gente pode fazer da boca sem ter que colocar aquela massinha desconfortável em alguns casos, né? Tem pacientes que não se sentem bem, mas hoje tem esse escaneamento intraoral, que você tem a cópia da boca numa imagem 3D e você consegue, então, personalizar um protetor para o atleta de uma forma muito tranquila. Legal. Eu queria fazer um desse aí com o símbolo do Vasco. Eu tô vendo o vídeo do Corinthians. A personalização é isso, é a cara da pessoa. Assim, eu quero uma cor, eu quero... E existem várias densidades, né, para cada tipo de modalidade. Por exemplo, um atleta de MMA, ele tem que ter um protetor bucal um pouquinho mais elevado, ele teria que vir mais alto para proteger outras regiões aí da face. Então é um protetor diferenciado. Um protetor para um atleta, por exemplo, que durante o treino, e aí por isso que é a importância da equipe médica, uma equipe multiprofissional, um fisioterapeuta, um médico, um dentista, um psicólogo, você tem uma equipe multiprofissional. Então imagine um atleta treinando na academia, pegando peso. E aí você passa por esse atleta, de repente esse atleta lá fazendo um apertamento dentário. Travado. Então, esse travamento vai repercutir em dores faciais, dores de cabeça, dores no pescoço, dores cervicais, que às vezes, nossa, eu estou tratando fisioterapia, minha dor cervical não para, minha dor aqui perto do ombro não para, e de repente é por conta desse apertamento que está sendo feito ali no momento do treino. Existem, então, protetores que a gente pode utilizar para esse fim. Para treino, você vai usar esse protetor.
E isso tem sido feito lá no Curitiba. Então, no Curitiba, os atletas, durante os treinos lá, têm usado protetores lá. Então, isso é interessante. E a partir de alguns meses, certamente nós vamos ver vários outros jogadores aí usando protetores bucais durante a prática esportiva, né? Que é comum nos Estados Unidos, por exemplo, o rugby, o futebol americano, são práticas que Basquete mesmo, tem até o Curry lá, aquele jogo, ele fica mordendo. isso, brincando com o protetor e tal. Aos poucos, isso vai começando a se tornar uma realidade mais... e é preventivo, né? A odontologia do esporte é basicamente preventiva. É orientação, é acompanhamento, né? O curativo é importante. Então, a gente vai orientar o atleta. Olha, precisa fazer um tratamento de canal, às vezes uma lesão que a gente não consegue ver, que o paciente às vezes não sente dor, mas existe ali um cisto, precisa ser tratado, porque é o foco de infecção. Isso é importante. Então, a equipe multiprofissional, você vai melhorando a condição desse atleta e a recuperação desse atleta de músculo, de lesão. Você vai melhorando a saúde do indivíduo como um todo. Isso vai repercutir no rendimento dele. O rendimento dele vai ser muito melhor, né? Você falou da área do Mário Trigo, né? Mário Trigo. Eu li que ele teve mais de 100 extrações de dente naquelas Copas lá. 30 e poucos atletas, mais 100. Mais de 100 extrações. Pra você ver, a gente praticamente não tem mais tantas perdas dentárias como havia no passado. No passado não tinha um tratamento curativo, era dor no dente, estava doendo, era uma extração. Dor no dente, estava doendo, era extração. Hoje não, hoje existem várias técnicas para fazer tratamentos para tentar aproveitar ao máximo a estrutura dentária. Então, veja, essa é a minha preocupação, que a minha formação inicial, eu sou implantodontista, eu coloco implante, ou seja, eu coloco dente nas pessoas que não têm dente. Mas a gente vê quando isso é triste, primeiro, para a pessoa que não tem dente, de repente ter que usar, fazer uma cirurgia para colocar implante. Então, a gente sabe de todo esse processo, e é por isso que eu quero proteger. Não, peraí, vamos tentar proteger meu filho, por exemplo, ou outros atletas, para que não aconteça essa perda precoce do dente, né? Às vezes num jogo, né? Recentemente, num jogo que eu estava participando como pai, torcendo, um dos atletas sofreu um acidente e fraturou um dos dentes da frente. Não, imediatamente nós estávamos ali, já fizemos uma prestação ali imediata, né? Em socorro imediato, mas depois levamos para o consultório para tivemos que fazer uma restauração desse dente. Então, veja, se ele tivesse talvez usando o protetor, esse acidente talvez teria sido minimizado, ou talvez não teria nem acontecido, né? Não, eu até ia te perguntar isso. Por exemplo, tá jogando lá, não tá usando protetor, quebra o dente. É benéfico para ele continuar no jogo? Tem algum risco ele continuar no jogo com o dente quebrado ou não? Então, isso vai depender muito do tipo de fratura, né? Da condição dessa fratura. Se for uma fratura superficial, não há grandes problemas. Mas se for uma trinca dentária que a gente não consegue observar, depende de como for essa fratura. Se for uma fratura longitudinal na raiz do dente, aí realmente o mais indicado seria que o atleta ficasse fora do jogo, né? Mas tudo isso depende de uma avaliação ali médica na hora. Nós já tivemos casos de pancadas o atleta tá procurando a lente de contato que caiu, pedaços do dente que caiu ali no jogo, né? Sim. Então, você vê a importância. Caiu, deixa eu achar meu dente. Isso vai depender muito, então, da avaliação da equipe médica ali na hora, no momento dessa fratura. Né? Então, é que assim, né? Igual você está falando, acaba que não tem muitos profissionais da odontologia presentes na equipe médica. Então isso acaba sendo um pouco prejudicial por conta disso. Então o melhor talvez seria preservar o atleta, né? Se acontecer uma lesão, tirar ele. Então, isso aí, existem poucos ainda profissionais ainda dentro porque como é uma especialidade recente, sim, hoje no Brasil nós temos apenas 35 especialistas nessa área. Então, a formação, ela demora, às vezes 1 ano, 2 anos, depende da formação. Mas naturalmente os clubes vão começar assim a ter dentro da sua equipe, como o Mário Trigo fez, né, no passado. Hoje outros profissionais estão aí dentro dos clubes fazendo essa orientação no isotônico, né, na questão do doping, que é o de remédio. Às vezes o remédio que é utilizado pelo dentista para fazer um tratamento de canal pode gerar um doping para esse atleta.
Então, eu vejo prejuízo, né? Então, alguma medicação, às vezes um analgésico que é passado, um analgésico mais potente, pode causar essa mascaração ali no doping, né? Então, por quê? Porque são atletas de alto nível. Então, a gente está pensando que atletas de seleção, que estão ali, atletas olímpicos, né? Precisam ter esse cuidadozinho especial aí no momento das medicações aí que são feitas pelos dentistas, né? Exatamente. E eu acho muito legal, porque assim, agora a gente está trazendo aqui para o Instituto vocês, né? Para ter essa ideia junto da formação integral. Que a gente sempre fala que é tático, técnico, psicológico e tem esse fator todas as áreas englobadas, né? Então eu acho muito um reforço de peso para nós, né? A sua clínica, assim, para os nossos jovens e começar desde cedo, na base, para eles terem essa noção. Por isso que também você está aqui para trazer um pouco desse conhecimento. É por isso mesmo. Assim, a gente quer começar na base. É importante isso. É começar na formação, né? É o que o IAS faz com muita propriedade, né? Pega as crianças ali, faz um trabalho que é um trabalho bonito de ver, porque você vê a formação dessa criança, desse atleta, né? Como pessoa, né? Você não está formando ali um atleta para você jogar na seleção brasileira. Você está formando a pessoa, o caráter, né? Então, tudo isso que o IAS faz com muita propriedade. E a gente gostaria muito de estar participando nesse processo, e com o convite da Sueli, e a gente resolveu empreender nessa área, tentando já começar um trabalho aí com alguns atletas. Então, nós vamos fazer realmente uns estudos, nós vamos mostrar, então, qual é o índice de qualidade da saúde bucal desses atletas ali que estão começando. Então, a gente vai poder fazer essas análises. Então, no futuro, eu posso chegar aqui, ó, dentro de 80 crianças ali, 60% tinham cáries. Sim. E isso é o número que eu já estou esperando. Sim, então, a gente já, né? Mas a idade da idade, né? Então, a gente vai ver questões de inflamações gengivais. Isso é importante. Reeducar essas crianças para aprenderem a melhorar a sua saúde, a escovar melhor os dentes, a fazer uma procura de um dentista de uma maneira mais corriqueira, né? Porque hoje, como as crianças às vezes não têm cárie, não têm dor, não vão procurar o dentista, né? Então tem que estimular essas crianças a fazerem esse tratamento preventivo. Sim. E você falou da sua especialização. São poucas no Brasil, né, eu acho. Onde que você está fazendo e tal? Você sabe a quantidade que tem, certo, de cursos de odontologia do esporte? Hoje também são poucas faculdades que ofertam esse curso de odontologia do esporte, né? A maioria desses cursos hoje são fora daqui de Maringá, né? Então, você tem Curitiba, São Paulo, Brasília, algumas regiões ali que são referências nesse curso de especialização. Eu estou fazendo fora, estou fazendo em São Paulo, e os cursos devem aumentar gradativamente a partir do momento que você vai formando novos especialistas. Então, para agregar isso já desde a formação, né? Assim como outras especialidades, tratamento de canal, a endodontia, a dentística, porque a odontologia ela é uma mistura de várias especialidades, né? Então, seria interessante que essa formação também tivesse o acompanhamento já de um especialista em odontologia do esporte. Porque é um cuidado relativamente simples, não é uma conduta especializada de grande conhecimento, são conhecimentos básicos, mas que precisam ser só adequados para o acompanhamento do atleta. Na questão da medicação, como eu falei, do doping, na questão de conhecer qual é o perfil desse atleta, o que ele faz, se ele toma isotônico, qual é a suplementação que ele faz, qual a medicação que ele está tomando, né? Então, esse é o cuidado que um profissional de saúde da área da odontologia do esporte tem que ter para acompanhar o atleta em toda a sua carreira. Que legal. Não, vai ser muito legal, muito para mim, enriquecedor conhecer tudo isso, né? E aí tem uma dúvida, a questão do protetor facial. O dentista também, é ele que faz ou pode fazer? Como funciona? Perfeito. Recentemente tivemos aí, né, vários atletas aqui no Brasil aí usando os protetores, né? Então, assim, normalmente, realmente, se ocorrer na face, provavelmente o osso que é acometido por essas lesões é esse osso próximo ao olho, que a gente chama de osso zigomático, tá? E é uma área da odontologia. Então, normalmente é o dentista que faz essa máscara.
que ela pode ser feita dessa forma também. Ela é específica para o rosto do paciente, então ela é feita, ela não é comprada, ela é feita de acordo com o rosto do paciente, para que ela possa ter realmente um conforto para o paciente, para o atleta, e também que ela possa, então, ficar presa em áreas que a gente chama de áreas críticas, né? Que áreas onde a gente tem uma maior aderência e óssea. Então, ela vai ficar bem firme nessa região e vai realmente proteger o atleta durante ali a fase de cicatrização ou durante a fase ali, que normalmente são fraturas ou trincas superficiais. Porque algumas trincas, algumas fraturas necessitam daí uma intervenção cirúrgica, né? De abrir a região do osso, colocar uma contenção rígida, né? Então, depende realmente do grau da fratura. Mas hoje, essas placas, esses protetores faciais podem sim ser executados por dentistas. De duas maneiras, como eu tinha falei. Pode ser através de uma moldagem do rosto do paciente, que é a técnica mais simples, mas hoje nós também temos scanners de face, que faz o escaneamento facial do atleta, e aí você também faz a personalização com essas placas de EVA, de policarbonato, aí depende do material que vai ser confeccionado ali pro atleta. Que legal. É muito importante. É o que você falou, a odontologia esportiva é preventiva, né? Mas quando acontece isso, é bom saber que também... Que tem o curativo também, né? Que dá ali para poder ajudar. Numa situação, por exemplo, de uma pancada na boca, cortou o lábio como é que esse atleta pode permanecer jogando ali? Hoje nós temos adesivos biológicos, como se fosse um band-aid. Um adesivo realmente fácil de instalação, que em algumas situações de cortes superficiais podem ser colocados. Você segura a região ali como se fosse um band-aid, um adesivo, ele é colado ali naquela superfície, que vai então segurar ali o sangramento e o atleta pode voltar ali a fazer a sua prática esportiva. As toucas de natação que são utilizadas, né? Quando tem algum sangramento, para quê? Para realmente segurar ali a compressão, fazer uma compressão na região onde houve o corte e diminuir aquele sangramento. Então, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, né? Pela equipe médica, pela equipe de saúde ali, e notadamente essas são as que a gente vê mais aí nos clubes, né? Mais comum. Que legal. Eu gostaria de falar para você assim que você é pai do Felipe, né? Então você tá aqui dentro do IAS e é muito... Tem o lado agora, além de ser pai, tem o lado dessa odontologia esportiva, né? Mas então vamos puxar um pouco pro lado do pai, né? Porque você... a gente tá na semana do Dia dos Pais, entrando na semana do Dia dos Pais aí, e você é o pai, disse que tá aqui há 4 anos. O que motivou você a vir fazer parte do IAS quando você trouxe o Felipe? Então, primeiro foi um convite. Eu não conhecia o IAS. Eu recebi um convite de um treinador. Olha, procura o clube lá para o Felipe continuar os treinamentos dele, que ele treina cedo, né? E fomos lá para o IAS e fomos muito bem recebidos pela equipe. Logo, acho que na primeira semana, nós tivemos uma possibilidade de uma palestra com integrantes da equipe técnica, falando como que iam ser os treinamentos, as avaliações que são feitas para uma equipe de educador da parceria que eles têm com a universidade, com a Universidade Estadual de Maringá, com a UEM. Então, foi interessante ver tudo isso aí e saber que por trás do IAS tinha também uma pessoa, um atleta de alto nível aí, que é o Alex Santos, né? Então, assim, a gente teve a oportunidade de conhecer ele de uma forma corriqueira. Você, poxa, um cara que foi pro Japão, um cara que tem uma história linda e de repente tá ali batendo bola com seu filho ali. Um cara que jogou 2 Copas do Mundo, tá jogando ali com seu filho, batendo uma bola. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Conhecer, ter esse contato com uma pessoa de tão grande nome no futebol. E também pelo acolhimento que a gente recebe ali dos outros pais que já estão ali no clube, né? Então, vai se confraternizando, criando laços, como se fosse uma verdadeira família. E as crianças vão se desenvolvendo. Eu acho que isso é muito importante e o IAS faz isso com muita propriedade e a gente está muito feliz de estar lá dentro do clube.
Eu acho legal isso, porque a gente sempre vê lá, por exemplo, vai numa viagem, então sempre tem uma parceria de um pai. Às vezes você não pode ir, o outro pai acolhe o seu filho. É isso aí. Então a gente vê, igual eu falo, no método tem a questão da importância dos pais, né? Então, sendo uma família grande, assim, ainda fica muito mais fácil pro menino, né? Pra desenvolver. Fica para desenvolver. Então, assim, a gente tá ali, tem a ideia da formação como atleta, sim. A gente quer que as crianças, mas a gente também quer que as crianças brinquem, que elas cresçam, que elas cresçam com saúde, né? Que pratiquem um esporte de uma maneira inteligente, organizada, com disciplina, né? Que tudo isso ali as crianças vão aprender. Então, é interessante porque os pais realmente, eles se unem, né? Então, nós temos ali, às vezes, tem os eventos do Dia dos Pais, tem eventos das mães, tem os jogos fora. Esses jogos fora são interessantes, porque o IAS promove as crianças, de levar as crianças, né? Só que algumas vezes são os pais que precisam fazer essa movimentação, né? Então, mas assim, quando o IAS faz isso, faz de uma forma organizada. Olha, as crianças vão no ônibus, mas os pais que quiserem acompanhar vão de carro, né? Então, ó, as crianças estão indo, mas os pais aí vão depois. Se vocês quiserem ir, vão. Mas isso é legal, porque vai separando, né, a criança gradativamente ali dos pais, vai mostrando para ele essa vivência, né? Sim. Porque no futuro as crianças são para isso, né? Os nossos filhos são para crescerem, né? Se desenvolverem, né? Então, acho que é importante. O IAS faz isso muito bem. A gente está muito contente com toda a equipe, né? A acessibilidade que a gente tem para conversar lá com o treinador, né? De conversar de uma forma tranquila, né? Sem... E aí, meu filho está melhorando? Como é que está o rendimento dele? Está indo bem? Então, essa conversa também ela é muito legal. É muito prazeroso ver isso lá. Ver as crianças evoluindo como pessoas, porque você tem vários níveis de formação ali, né? Vários níveis de pais, você tem pais mais agressivos, pais menos agressivos, como uma comunidade. A gente vive num ambiente, né? Pessoas diferentes. Então, a gente tem que saber conviver com tudo isso aí. Mas isso é legal porque todos vão se fortalecendo e a gente vai vendo aí uma união entre os pais, os atletas. É muito interessante isso lá. Eu acho legal isso que você falou, né? Desse desenvolvimento. Esse é o mais importante. Porque eu acho que quando o Breno chegou aqui com 9 anos, não é o mesmo Felipe que é hoje, entendeu? Com 13, assim, né? Então, esse desenvolvimento é o que mais importa para nós, a formação dele como pessoa, né, e tal. E para que um dia, por exemplo, se ele quiser se tornar profissional e conseguir, beleza, mas normalmente se não conseguir, ele tem um caminho a seguir, e sabe, teve valores, né? Teve valores, isso aí ter essa base de valores, isso é muito importante, porque se você pensar em formação de pessoas, às vezes os pais não são instruídos a dar uma boa formação para a criança. Uhum. Então, às vezes, onde que essa criança pega a formação dela? Ou na escola, ou são com os amigos. Se você tiver a oportunidade de estar dentro de um clube, onde você vê aí um clube com viés ali familiar, com a história de um profissional ali dentro, que é o Alex, você vê uma história toda essa, essas crianças também vão seguir uma filosofia ali, vão começar a ser instruídas com essa, por exemplo, porque você ensina seus filhos pelo seu exemplo, né? Pai que mente para uma pessoa na frente do filho, naturalmente a criança vai começar a ser mentirosa. Então, se você vê valores ali dentro do clube, essas crianças vão crescer com outra formação, né? É isso que eu gosto de estar lá e incentivo muitos amigos a levarem seus filhos lá também, porque realmente é uma formação diferenciada nesse sentido. Eu acho legal, porque você falou, os atletas vão aprendendo desde cedo que às vezes eles estão lá, tem os pais como apoio, mas que é eles ali no ônibus, né, e eles que vão jogar e tal. E tem esse contato, né, dá abertura para os pais, mas também sabe posicionar cada um no seu lugar, né? Exatamente. Isso aí tem que fazer. Porque assim, quando chega lá no rendimento, 15, 17 anos, quando é a fase de especialização do atleta, né, que é a hora que vai... Exato. E aí, ali é com o atleta mesmo, é a pura cobrança, entendeu? Ali ele vai ter que
mesmo definir por ele se ele vai querer ou não. Agora aqui, a gente sabe que vai precisar do pai do lado dele, né? Eu acho interessante isso, porque a gente tem que ser rígido mesmo, né? Sim. Tem hora que tem que ter rígido, tem que ter rigidez, né? Tem que falar, chuta melhor, se posiciona melhor. O técnico tem que falar isso. E isso é importante. Quando vai para um rendimento, né? Ou quando sobe para uma categoria de base, muda um pouco, né? As cobranças vão ser maiores. Então, se ele não teve ali uma boa base, e essa base que o Iás está fazendo, né? De ter consciência, de entender. Se ele não tiver uma base dessa e já chegar lá ele vai estar totalmente perdido, né? E aí vai ter um trabalho muito maior da equipe, né? Um psicólogo vai estar lá, tem que estar tratando. Por quê? Porque não teve uma educação, não teve um ambiente familiar em casa, não teve um pai que estivesse presente, de repente, né? Não teve um clube de formação ali presente, que deu esse apoio, né? Essa brincadeira que foi conduzindo a criança, mas com responsabilidades, né? Eu acho que isso que é legal. Parecia a produção. Ele já leu o livro do método aqui, porque ele tá falando as coisas que tá lá no livro. Falando isso, não tá com o livro aqui, não sei se você já leu, mas depois a gente entrega pra você olhar, porque eu acho que é isso, a gente tem... Eu acho que o diferente do IAS é porque eles têm a universidade do lado, tem a teoria aliada à prática, né? Tem tudo aquilo escrito em livro. Então, os treinadores, quando eles vão dar o treino, eles planejam o treino, eles sabem o que eles vão dar. Então, esse é o principal para mim, que eu vejo, assim, que é benéfico pros meninos, assim. Não é aquela escolinha de futebol que o treinador chega lá que não tem nenhuma formação, Sim. né? Então, esse também é um diferencial. O Felipe teve a oportunidade de jogar em outras escolinhas, né? Então, a gente vê justamente essa evolução. Você tem um técnico ali que tem uma formação, né? Tem uma base, tem orientação para fazer um bom treino, né? Tem material para fazer esse treino, tem local adequado para fazer o treino. Nós já tivemos colegas que jogavam quando era futsal, em quadras que estavam quebradas, em quadras que não tinham rede no campo. Então, tudo isso são fatores que só contribuem, né? E aí tem tudo isso na mão ali, tá tudo ali certinho, organizado. Por isso que tá em livro também. Eu não recebi o livro, não, mas... A informação. Mas eu acho que você tá falando isso, que a gente dá, que tem todas as condições, né? Tanto estrutura quanto, assim... Conhecimento, né? Ele passou pro Rafa, né? Foi aluno do Rafa e agora tá com o Nico. Então você vê que tem uma continuidade no trabalho, que os dois trabalham, assim, meio que da mesma forma, né? Tem a roda inicial lá, conversa com os atletas, passa o que vai ser o treino, depois primeiros movimentos, depois jogo inicial. Então segue uma linha, né? Não, então é interessante, os dois também, o Rafa e eles chegaram no momento a estarem juntos em jogos, né? Então, eu pude viajar com eles para um evento que para mim foi a Disneylândia do futebol, que foi a Gold Cup lá em Goiânia, que é um lugar realmente fantástico, fenomenal, e que a gente pôde ir aí junto com os atletas, então fomos no ônibus, então foi um momento bem, bem legal de vivência, e a gente teve um estreitamento maior, né, da relação, tanto com os pais que foram, e como com o Nico, com o Rafa, que estava lá, quando também pude conhecer o seu Wilsinho, né? Então, você vê. E aí é uma conversa informal, né? Um cara que foi jogador, né? Jogou aqui no... Você vê como é simples a pessoa. Simples a pessoa. Aí você vai conversar com a pessoa, a simplicidade é ali no jeito, nos gestos, né? No jeito. Como o próprio Alex, né? A simplicidade dele também. De estar lá no treino, de ir lá ver o treino. Quem poderia também nem ir. Mas não, ele faz questão, de vez em quando, vai lá no treino, joga uma bola, conversa com o pai, conversa com um aluno. Isso é importante, né? Então, Breno, o que você fala é o diferencial para mim. Que assim, você tá dando todas as condições pro Felipe, assim, ser um cidadão, uma pessoa fenomenal. Porque você acompanha ele nos jogos, você é um pai que apoia ele, que dá o espaço pro treinador também cobrar. Então, eu acho que quando o Felipe parar, assim, lá no futuro, por exemplo, se ele não for jogador de futebol, vai que ele vire dentista, né? Ele vai pensar, caramba, olha, vai ter muitas memórias que foram proporcionadas por você, pela família. Isso, que também pelo clube, né? Essas memórias que o clube faz. As amizades que foram
foram construídas ali dentro, né? Atletas que já saíram do clube ali, que já estão jogando em outros clubes, já estão em categorias, subindo para categorias de base. Então é interessante você ver isso, né? Esse crescimento do cidadão, né? A gente está formando ali o Felipe para realmente, para viver a vida, né? Eu vou falar, Vitor, eu não tenho nenhum interesse em forçar o meu filho a ser cirurgião dentista. Eu vou falar da minha filha. Minha filha com 18 anos hoje, ela está fazendo direito. Tá? Então, se é outra área, não tem nada a ver comigo, e o Felipe vai seguir a área dele também. Se ele for para odontologia, será muito bem-vindo, mas eu tô esperançoso aqui no futebol. Tá certo, tá certo. O menino tem qualidade. E... mas é isso, doutor. Agradeço a sua inestimável contribuição no nosso podcast. Foi uma honra ter você aqui hoje, tá? Igual eu falei, é só o início de uma parceria de sucesso. Espero que os nossos atletas possam ver a importância desse acompanhamento odontológico e agora tem a sua clínica à disposição como nosso parceiro para melhorar o desempenho, tudo isso que você falou durante o programa. Então, muito obrigado e parabéns. Feliz Dia dos Pais também, obrigado. Porque é a semana do Dia dos Pais, então parabéns aí para você. Eu agradeço imensamente, quero parabenizar mais uma vez a iniciativa de vocês. A gente tem acompanhado o caminho do podcast desde o início, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Sueli logo num treino do Felipe também, né? Então eu vejo como que como é a casa, né? Então, assim, eu vejo a forma como ela vem conduzindo todo esse processo junto com você aí. Parabéns. A gente fica muito feliz de estar aqui, mostrando um pouquinho o que a odontologia pode oferecer para melhorar a qualidade de vida do atleta em específico, né? Então, eu me coloco, à disposição, toda a minha equipe lá da clínica, da Brenner Odontologia. E agradecer ao IAS, né, por todo esse carinho com os atletas, com as crianças, com as famílias. Agradecer essa oportunidade e estou sempre à disposição. E será sempre muito prazeroso vir aqui e falar um pouquinho do que vocês precisarem. Muito obrigado, tá? Então, passa aí a rede social da sua clínica, a sua rede social para o pessoal te acompanhar lá também. Beleza, eu vou falar aqui. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais da Brenner, pode entrar no site da brennerodontologia.com.br. Tem o Instagram da Brenner, que é Brenner Odontologia. O Facebook também é Brenner Odontologia. E para quem quiser acompanhar alguma coisa pessoal minha, profissional como professor, eu tenho meu Instagram pessoal, que é @KleberBrenner. Então lá vocês vão acompanhar, mas vocês vão encontrar isso com muita facilidade aí nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado por todo esse carinho, todo esse acolhimento de vocês aqui pelo IAS. Beleza. A Brenner Odontologia fica na rua Santa Joaquina de Vedruna, número 703. Ela fica na esquina com a Nassib Haddad. Então é ali do lado quem conhece a RPC, a Rede Globo, ela fica do lado da esquina dali da Rede Globo. É um lugar fácil, ali na Zona 5, tá ali, tem estacionamento, então quem quiser chegar lá, pode chegar que vai ser muito bem acolhido lá. Fechou. Então, pessoal, já sabem, né? Brenner Odontologia. E muito obrigado por terem assistido esse episódio. Deixem o like, os comentários, as suas dúvidas também, que a gente vai passar pro doutor. Ele pode responder num futuro próximo aí. E é isso. Siga o Instituto Alex Santos. E muito obrigado por assistirem. Até o próximo programa. Valeu.